Olá Brasil, chegando aqui com vocês pessoal mais uma vez. Dessa vez eu quero falar sobre um assunto de relevância, o perigo da aparência espiritual. Antes de falar desse assunto, eu queria pedir para vocês assinar o canal e também ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz se vocês assinassem o canal. Vamos para a palavra de Deus. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano viajando veio até ele, e vendo-o foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para o hospital e cuidou dele. Nós vemos aqui justamente essa situação, né? Jesus falando sobre uma situação muito importante. A religiosidade, ela corrói o ser humano, ela tira os sentimentos, o amor, a compaixão, né, em relação ao outro, ao próximo, né? Jesus, ele tinha compaixão das pessoas, porque Jesus não era religioso. Jesus, ele era a expressa imagem do Pai, cheio de amor, de misericórdia, de bondade, né? E essas características têm que estar enraizadas no nosso ser, para que nós possamos ser pequenos cristos ou cristãos, que a palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, é muito importante a gente pensar e refletir sobre isso. Por quê, pessoal? Porque o perigo da aparência espiritual é algo que muitas pessoas valorizam muito a aparência do outro, né? Ou seja, a aparência não é tudo. A verdadeira mudança, ela é invisível, porque a verdadeira mudança, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Muitas pessoas julgam pelo vestir, pelo falar, muitas vezes até pelo andar, mas tudo isso são aparatos da religiosidade, não tem nada a ver com a espiritualidade, não é? Então aquele cantor evangélico, como você queira, ou gospel, como você queira entender, ele vinha descendo de Jerusalém. Então ele vinha do culto, né? Ele tinha, no dito popular, ido adorar a Deus, mas foi uma adoração superficial, vazia, que não gerou nele vida, né? Ou seja, ao ver aquele homem ali à beira do caminho, semi-morto, agonizando, ele olhou e passou de largo e seguiu a sua vida medíocre, né? Como sempre. E o que acontece foi que um pastor também vinha descendo de Jerusalém. Tudo indica, na palavra fala sacerdote, a missão ou função do sacerdote, o ofício era, né, justamente estar no altar e ser ali o intermediador. Mas quando ele desce vazio. A ausência de Deus era grande na vida dele, porque ao ver, não é, ali aquele homem à beira do caminho, ofegante, à beira da morte, ele olha e passa de largo e segue a sua vida vazia, né? Mas aí vem o samaritano, que era uma pessoa que eu acredito que ele não tinha ido nem no templo, mas ao vê-lo, né, veio a ele movido de íntima compaixão, versículo 33, movido de íntima compaixão, ou seja, ele se colocou no lugar do outro, né? Ou seja, ele teve um sentimento diferenciado. Ele não foi um religioso, mas fluiu do seu coração um sentimento de compaixão, de piedade, de amor ao próximo, entende? E a espiritualidade dele, à vista de outros, não é? Enfim, ele era criticado, mas ele foi justamente o que teve a atitude, sabe, de ser alguém mais próximo do próximo. E foi justamente essa atitude que chamou a atenção. E Jesus pergunta para os doutores da lei, para os fariseus, quem é que era o próximo?
quem tinha sido próximo daquele homem que tinha passado por aquela situação. Eles responderam que foi o samaritano. Por que foi o samaritano? Porque o samaritano ele teve essa atitude de socorrer, não é? Ele desceu do cavalo, colocou azeite e vinho sobre as feridas daquele homem e em seguida levou para o hospital, ficou um dia com ele ali, pagou a conta e ainda disse: olha, tudo que faltar, vocês podem me procurar ali, ó. E aproximou, enfim, e ele diz assim, levou para uma estalagem e cuidou dele, entendeu? Agora, ou seja, a religiosidade, a falsa espiritualidade, ela vive de aparência, enquanto que a verdadeira espiritualidade, ela vive de dar fruto, ela vive de socorrer o próximo, de ter compaixão do próximo, de, enfim, manifestar o amor de Deus, de ser uma mão amiga, para justamente ser um canal de bênção na vida do outro, enquanto que o religioso ele fica só da aparência e ele vive bem nessa vida dele, na aparência, e ele acha que está fazendo tudo certo, mas é porque ele está cego, ele não tem sentimento pelo outro, sabe? Ele não tem sentimento, ele não tem compaixão pelo outro, pelo problema do outro. Você observa que Jesus, quando via as multidões oprimidas, até passando fome, necessidade, muitas vezes, a palavra diz que ele tinha compaixão. Isso mesmo, ele tinha compaixão das pessoas e logo ele libertava as pessoas do jugo do maligno, entende? Então, é muito importante nós nos atermos a esta palavra, o perigo da aparência espiritual. Não seja bobo da corte, não seja como a multidão, seja você na palavra de Deus, seja espelho, seja sal, seja luz do mundo, seja alguém que manifeste as características de Cristo, deixe que isso flua através de você, para que você seja uma bênção na vida do outro, tá bom? Não esqueça de assinar o canal, isso mesmo, e também ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês e a gente se vê.